o estresse posterior, né? Do Sim. poder de decisão, por exemplo, que é bem bacana e destacar, Rafa, Boa. a gente às vezes tem atritos dentro de sociedade, tem que deixar claro qual é a decisão final. Correto. Às vezes não tem atrito. Às vezes não Na tem verdade, atrito, às vezes não verdade. tem. Sempre tem. Às vezes não tem. Sempre tem. E daí, por exemplo, eu tive sociedade de empresa que era eu e mais dois sócios. E a gente tinha o mesmo percentual, né? As cotas iguais. Então a decisão era sempre quando tinha dois, né? Sempre um puxava para dentro do atrito, sempre tinha um que tinha que apaziguar e chegar em um consenso. E nesse critério, a gente observou que, sim, é o saudável para a empresa dentro das discussões, que o terceiro voto sempre iria tomar a decisão, né? Sempre ter um que vai desempatar essa decisão, essa discussão que a gente vai levar adiante. Por exemplo, né, pode entrar poder de decisão que está lá embaixo, ó, a questão de empréstimo, né? Sim. O empréstimo normalmente é responsabilidade do administrador, mas se nós dois somos sócios, somos os administradores, ambos têm que entender que essa obrigação daqui a pouco do não pagamento desse empréstimo é nossa enquanto descrição de pessoa física lá que a gente colocou, ou da outra empresa, por exemplo, né? Pode ser uma empresa também. Essa empresa pode ser corresponsável dentro desse empréstimo que eu vou fazer. Então, a gente tem responsabilidades administrativas, né? Sim. Por exemplo, o sócio teve algum problema fora, né? Algum problema civil que aconteceu com ele. Daqui a pouco ele não paga mais as contas dele, isso pode refletir dentro da empresa também. A gente tem que definir como retirar a retirada de sócios também para proteger o bem da empresa. São aspectos que são bem importantes que a gente tem que considerar aqui, né? Tem. Só para complementar o que tu falou aí, né, Rafa? Não, e o detalhe é o seguinte, eu vejo que assim, né, Everton, a gente vê que uh, é uma mudança de cultura que a gente sempre fala, né? E é uma mudança de cultura e de postura, eu penso também, né? Puxando a Exato. brasa para o meu assado, porque o que acontece na prática? Na prática, as empresas, quando vão ser constituídas, elas não buscam um advogado. Ou o pessoal da contabilidade, que vão só direto no contador. Porque o que o contador vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer vai fazer um contrato social, né? Tá bem. Vai fazer um contrato social e vai enviar para Uhum. a junta comercial. E esse contrato social volta e tá ok, passou. A empresa está devidamente registrada. O que não se Exato. faz? Não se oferece até esse tipo de serviço, né? Diga assim, Uhum. será que estão contemplados naquele contrato social todos esses elementos aqui, ó? Exatamente. Será que a gente porque aqui com certeza vai estar, ó, a Isso aí. atividade empresarial, isso aqui vai estar bem observado. Por quê? Porque senão não passa lá na junta comercial. Essa parte aqui de tipos societários, do que é, do que não é, vai também estar contemplado, porque senão não passa na junta comercial. O que muitas vezes fica para trás? Ficam para trás pontos que não são obrigatórios constarem no contrato social, mas que é muito importante que constem, seja num contrato paralelo, que é esse acordo de sócios pode ser, né? Uhum. Ou no próprio contrato social. Por que o pessoal Exatamente. evita de colocar no contrato social? Porque a Receita, por vezes, a Receita não, desculpa, a junta comercial chega nesse ponto. A gente leva a registro, né, esse contrato social e volta, pedindo para retificar. Então fica esse vai e vem de junta comercial, né? Então, agora, Exato. antes, até esse vai e vem era presencial, né? Agora a junta comercial faz tudo eletrônico. Tudo Então, eletrônico, a né? assinatura Exato. faz eletrônica, tá tudo certo, maravilha. Mas antes era presencial, né? Eu tive Uhum. uma, quando eu registrei a minha sociedade de advocacia, que é uma sociedade simples, individual, né? Uhum. Eu tive 2 vezes problema na OAB, que foi para a OAB, não, isso aqui não pode constar. Voltamos, suprimimos. Ah, não, isso aqui não pode constar. Foi para a OAB, porque a sociedade simples vai ser registrada no órgão de classe. Ou seja, se eu tiver uma sociedade de contabilidade, vai ser registrada no CRC. Se eu tiver uma sociedade de médicos, vai ser registrada no Conselho Regional de Medicina. Porque eu estava explicando para o pessoal semana passada, a diferença de Uhum. sociedade simples e de sociedades empresárias. Né?
Mas não, a minha atividade é de consultoria, uma sociedade empresária, ou uma indústria, ou uma prestação de serviços comum. Eu vou registrar na junta comercial. Tá? Então, o que é importante, né? Tem um outro detalhe aqui que, avançando um pouquinho, que é aqui na relação com investidores, né, Wellington? Exato. Também aqui, ó, e aí é bem o teu ponto de Uhum. gestão, né? Nessa questão Uhum. dos investidores. Fala um pouquinho aí pro pessoal nessa questão do investidor. Ele falou um pouco da aceleradora, de acelerar ou de compra e venda, da Uhum. tua visão a respeito disso e da importância desses itens aqui, ó, desses Uhum. itens da relação com investidores. Exatamente, né? Tem muitas coisas que a gente acabou discutindo, né? A questão de acordo, aqui está acordo de investimento. Uhum. Eu estava vinculando quanto ao acordo de sócios, né? Acordo de exclusividade, por exemplo, eu vou desenvolver uma tecnologia dentro da empresa, daqui a pouco ela foi uma união de duas empresas para desenvolver uma nova empresa para desenvolver a tecnologia. Então, só posso utilizar essa tecnologia em empresa X. Y e Z estão fora. Porque o que acontece, né? E são coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo no dia a dia, porque existem interesses de várias frentes, né? E é por isso a importância de deixar isso dentro de acordos. Daqui a pouco eu vou desenvolver uma tecnologia ali que tem um custo que é muito maior do que a empresa. É ali o valor da empresa, na verdade, né? Então tem que deixar claro quem pode utilizar essa tecnologia, porque daqui a pouco eu estou vendendo por meio de terceiros. Outra questão, né, que é importante dentro do acordo de investimento é que o investimento fala de propriedade, ele não fala de operação do negócio. Eu tenho a propriedade sobre o negócio, mas daqui a pouco o empreendedor que me vendeu parte disso, ele é que tem o know-how, ele é que tem a expertise, né? Ele saindo, eu perco essa expertise muitas vezes, né? Então, isso é o bacana de entender quando a gente fala de empresa. E a questão da rodada de investimentos hoje que está muito forte, o que acontece no mercado, né? O Brasil ele tem suas crises, tem suas diferenças, mas a gente tem muitas pessoas interessadas em investir, né? Seja em empresa, seja na bolsa, que é em várias empresas daí no caso, né? Aqui a gente pode ver formas de investimento que a gente vê no mercado. Fundos, né, que são fundos que compram empresas de diversos segmentos, né, e gerenciam elas. Uhum. Fundos que compram startups, né, e que aceleram elas. E nós temos investidores que compram empresas, nesse caso também, para administradores tocarem. Porque se entende muito hoje no mercado que nem sempre o administrador é o proprietário. Ele está trabalhando para terceiros que têm investimento. O que o investidor busca? Retorno do capital investido, né? Quando a gente e aí é que a gente mensura riscos, né, dentro da análise de investidores. E é isso que eu trabalho muito com investidores no seguinte sentido: cara, quando tu compra a empresa, tu compra o risco da empresa também. Tu não compra só a rentabilidade dela. Isso tem que estar muito claro, né? Eu tenho acordo de confidencialidade quando eu estou trabalhando com mediação e negociação de empresas, de confidencialidade que ela está indo à venda, né? Então, eu tenho aqui, vamos fortalecer os tópicos que a gente está vendo aqui, a auditoria jurídica, por exemplo. Quando eu vou fazer uma negociação de compra e venda da empresa, eu tenho que proteger ambas as partes, né? E o comprador que está adquirindo essa empresa, está tudo certo com ela? As negativas dela como estão? Tem algum endividamento aí? Aí que vem esse aspecto que é muito importante que a gente trabalha hoje, né? E que a gente busca dar segurança para ambas as partes. E transparência, Entende? né? Transparência no processo. Porque Uma a um gente detalhe vê. só sobre o acordo de confidencialidade que é importante também, principalmente no Sim. caso das startups, né? Vamos que eu Uhum. tenha uma técnica que vai ser Uhum. desenvolvida para algum fim, né? Então, Sim. o que é? Às vezes o meu segredo industrial é o meu maior valor, pelo menos num primeiro momento, porque depois a tecnologia pode ser copiada, depois a Uhum. forma de fazer o negócio pode ser replicada por outros atores, né? Nesse cenário de negócio. Mas num primeiro Uhum. momento pode ser o meu diferencial competitivo.
Então, quando eu Claro. começo um negócio, já é interessante também eu falar de acordo de confidencialidade. Olha só, Sim. nós saímos de questões obrigatórias num contrato social e estamos fazendo uma outra pegada aqui de contratos tão importantes quanto, mas que na maior parte das vezes não são feitos. Por quê? Uhum. Porque as pessoas não gostam de pensar no pior, né? É Exatamente. ruim pensar às vezes no pior, né? Mas a Uhum. gente estava falando antes de começar a gravação, a gente falando até de Uhum. seguros, né? Tem seguro, pessoal, para o pessoal entender aqui, ó, a questão voltando aqui, a questão do falecimento, tá? Tem empresas de seguro mundiais que vendem apólices de seguro para a empresa comprar, sendo que essa empresa vai estar segurada no momento do falecimento de um dos sócios, que não vai haver o quê? A entrada de ninguém naquela sociedade, e sim a indenização de quem Isso. ficar. Então, para vocês verem assim como é importante a gente pensar no pior. Não é porque a gente quer ser o advogado do diabo, né? Ou quer ver o pior cenário. Não, mas é porque a gente tem que prever as piores coisas da vida. Para quê? Para que a gente não tenha prejuízos financeiros. O que é um seguro, né? Para a gente Uhum. entender. O que é um seguro? Por que eu pago o seguro do carro? Porque no dia que eu vier a bater, sei lá, ou o dia que me furtarem ou roubarem meu veículo, eu não preciso arcar com aquele valor, não perdi aquele meu patrimônio. Então, eu estou prevendo Uhum. um pior cenário, né? Então, o que vai acontecer? Toda essa parte aqui, ó, da relação com investidores, que a gente está falando, são situações que estão além do básico aqui, do acordo, dessas, digamos assim, não é nem objeto obrigatório do contrato social, mas é muito Uhum. importante que observe. Por quê? Porque não é que a gente está querendo agorar o negócio, né? É só porque a experiência que a gente já tem experiência, seja ela através de bibliografia, seja ela através da nossa prática do dia a dia, a experiência nos diz, olha, alguma coisa dessa ordem vai acontecer, para bem e para o mal. Tomara que seja para bem, né? Tomara que Exato. pegue esse negócio, que é um negócio que está ali em um momento inicial e a gente está estudando como fazer, e que isso vire uma mega startup e vire um unicórnio. E como é que eu vou fazer daí em relação à minha venda, né? Aí aqui vem esse contrato aqui, ó. Depois eu vou entrar para o pessoal, Uhum. que é o contrato de mútuo Perfeito. conversível, que é a forma como, em regra, as aceleradoras entram nos negócios, Uhum. né? A aceleradora Exatamente. vem. O que é um mútuo? Um mútuo é um empréstimo. Então, o que Uhum. vai acontecer? A aceleradora vem e empresta para a gente R$ 200.000, R$ 300.000, que vão ser colocados naquele negócio para fazer isso, isso, isso e aquilo. Pessoal, semana passada eu ainda comentei, né? Se vocês assistirem o Shark Tank, né? Assistam o Shark Tank. Então, o Shark Tank é um maior exemplo daquilo ali. O pessoal que está ali analisando aqueles negócios, aquilo ali é real, né? Por exemplo, Uhum. eu vi, a semana ainda vi outra live do João Apolinário, que é da Polishop. Ele Uhum. investiu realmente, o Shark Tank, ele tem, pelo que eu vi, acho que é umas 10 ou 12 empresas que ele investiu lá do Shark Tank Brasil, né? Sim. Não sei É, eles se... estão até dando o retorno de como elas estão se comportando no mercado agora. Claro, Isso é o beleza, bacana. perfeito, né? Muito legal. Como é que ele entrou na empresa? Entrou através, provavelmente, de um mútuo conversível. Eu empresto para o Wellington 200 mil. Se num prazo X aquela empresa der o retorno que eu acho que vai dar, eu vou entrar como sócio nessa empresa. E aí Isso. também está a diferença do tipo societário. Porque se essa minha Isso. empresa Não está permanecer ainda, sendo né? uma limitada pela regra geral, eu vou dizer o quê? Só pode entrar se os outros concordarem. Se eu me transformar em uma SA, esse fluxo de sócios ele entra e sai a qualquer momento. E mais, né? Numa SA, eu afasto as responsabilidades como sócio. Uma SA é mais difícil eu transpor a minha responsabilidade da empresa para a pessoa física. Numa Uhum. limitada, não. Numa limitada, eu já estou muito mais próximo. Eu posso responder com a minha cota. Eu posso responder por uma responsabilidade subsidiária, ou seja, acabou a empresa. Vou no capital social, devidamente integralizado, não tem capital social. Eu sou sócio com 50%, vai chegar em mim como sócio. Então, Uhum. essa forma de entrar nas empresas geralmente se dá por contrato de mútuo conversível. E aí, outro dia,
um pessoal que eu tô assessorando aí, que tem uma startupzinha, me perguntou, tá, mas olha só, o pessoal nos mandou esse contrato aqui, ó, de uma aceleradora. Por que que tem nessa cláusula aqui que a gente tem que se tornar uma SA num prazo X? Aí eu expliquei para eles. E olha, por quê? Você se tornando uma SA, pode haver entrada e saída de sócios a todo e qualquer momento. E é isso que interessa para uma aceleradora. A Uhum. aceleradora vai vir, vai acelerar o negócio para depois vender. A lógica de É, startup, para o pessoal entender, é isso, né? É eu vender. Por que está acontecendo assim? Quem é, por exemplo, uma mega SA? Ah, eu quero tem ser uma tipos de fundo, startup. né? Não, Tem não. tipos de fundo, né? Alguns fundos eles compram e vendem e Claro. outros compram para fazer o negócio ter maiores ganhos também. Exato. São alguns tipos de fundo e a maioria hoje trabalha com aporte para fazer o quê? Capto hoje para ter um retorno maior no futuro. Ou seja, o que eu compro hoje a R$ 1 de cota, eu quero vender a 10, quero Uhum. vender a 100. É dentro dessa lógica que entra o mútuo, né? E vamos pensar assim no momento atual, né? É sempre importante. O pessoal às vezes não junta os pontinhos, é isso que a gente tem que também promover essa interpretação, né? Taxa Uhum. Selic a 3,75% ao ano, né? Que é o momento que a gente vive agora. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, que se eu tenho 1 milhão e deixo lá parado esse 1 milhão, eu vou ter no final do ano 3,75% só, além do meu 1 milhão. Há 2 anos atrás era 15%. Ou seja, o momento está dizendo para mim, irmão, eu vou comprar a empresa desses guris aí, ó, eu vou Uhum. investir. Por quê? Porque esse meu dinheiro lá parado não me rende nada. 3,75 ao ano é só a inflação. Então, ou seja, eu estou perdendo dinheiro com aquela grana parada. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar uma relação. Por que, que eu tenho que, então, estar ciente como empreendedor? Por que, que eu tenho que estar ciente como, como consultor né, nesse aspecto? Porque eu tenho que conhecer isso tecnicamente, que é o que eu e o Everton estamos fazendo aqui hoje, né, na aula. É mostrar esses fundamentos que são de ordem técnica para Uhum. mostrar, para chegar na mente, na cabecinha de vocês, dizendo assim, isso é o que vai ser necessário para vocês na vida de vocês como administradores, como consultores, porque isso é o que vocês têm que entregar, é valor, né? O que está Exato. acontecendo? Nessa sociedade que a gente vive, essa sociedade do conhecimento, cada vez menos a mão de obra braçal está sendo valorizada, né? Para o desespero de muitos. Infelizmente, é um cenário que a gente vive. O que vocês, como administradores, vão ter que entregar? Valor no conhecimento de vocês. É a Uhum. sociedade do conhecimento. Então, o que vocês vão entregar? Formas novas de fazer negócio, formas novas de regularem esses negócios. Para quê? Para que vocês consigam investir como investidores, para que vocês consigam vender serviços de assessoria e consultoria como consultores, ou para que vocês consigam empreender da melhor forma possível. Então, a minha aula, né, Wellington, assim, eu sempre, desde o primeiro dia lá, agora, nas aulas lá do IPA, eu falei assim, olha, gente, nós temos um plano de ensino que vai ser seguido, né? Mas com certeza não vai ser seguido de uma maneira ortodoxa. Por quê? Porque eu tenho que jogar essa fotografia aqui, né, pro pessoal, que é a fotografia do Wellington, que ele vê no dia a dia. Então, assim, o Wellington daqui a um pouco está com uma dúvida a respeito exatamente do que acontece juridicamente em relação a contrato de mútuo conversível. Beleza? A gente não precisa saber tudo, né? Basta saber o Uhum. telefone de quem sabe. Então, ele vai lá pegar, vai me ligar. Agora, eu no dia a dia do meu negócio, no dia a dia, daqui um pouco de um trato com os sócios, eu vou pegar e dizer, Wellington, tu já teve essa experiência? Como é que foi que tu fez? E a gente vai unir esses conhecimentos de áreas diferentes para que a gente consiga dar valor para o nosso cliente. Tá? Então, é isso que a gente tem que trazer para o mundo acadêmico, né, Wellington? Que é difícil, né? Exato. É dar preparo, né? É dar preparo para a pessoa tomar decisão. Eu gosto de lidar muito com a consultoria com esse aspecto. Cara, eu estou trazendo ferramentas para te tomar decisão, porque tu é um empreendedor, né? A maioria das vezes a gente vê, bah, mas qual é o papel do consultor? Cara, é te dar ferramenta, te dar material para tu prever, porque ninguém quer tomar uma decisão para ter uma perda, né? Ninguém quer investir numa startup para ter prejuízo, mas a maioria das empresas ela joga o risco.
né? A empresa é risco. Então, esse aspecto, né, de minimizar esses aspectos são importantes, tanto para o empreendedor, tanto para o investidor e tanto para o administrador, que são agentes diferentes, né? E a gente tem que trabalhar para proteger todos esses agentes. Por exemplo, eu vou investir lá 500 mil numa empresa, numa startup, né? Isso é muito importante. Quando eu estou investindo e eu vou lá assinar o contrato mútuo, eu estou entendendo que esse capital é de risco, mas é um risco que esse empreendedor vai ter que cumprir tais atividades para ele receber esse dinheiro. Então, são esses aspectos que a gente tem que prever e não ficar só na boca, né? Como se diz no fio do bigode. Porque muitas vezes eu prometo algo, eu digo algo, que a pessoa pode interpretar de outra forma. Então, documentar isso, quando a gente trabalha com esse tipo de negócio, é muito importante. É para preservar a identidade, a imagem de cada um dentro do negócio. Acho que tu foi perfeito na tua fala, Rafa. Falando de hoje, né, a gente como professor, a gente dá preparo para o aluno trabalhar, a gente traz ferramentas, né, para que ele possa levar no mercado. E como eu te comentei, esse Canvas aqui é perfeito para ter uma visão geral do direito empresarial, né? Pois é. E Não, da importância dele para as empresas, né? E tu sabe que assim, Alberto, até esse Canvas eu compartilhei com o pessoal no grupo também, ali no nosso grupo do WhatsApp, porque esse Canvas aqui, ele é de um livro, ele tá ali, tá devidamente É a fonte. referenciado ali, né? Que é um livro que Perfeito. chama Startups e Inovação, Direito no Empreendedorismo. E o que acontece? Muitas vezes, outro dia eu tenho ele em versão em papel, até emprestei para um outro colega que também é consultor, que gostou do Canva, chama atenção esse Canva no livro. Eu acho que a melhor parte do livro é o Canva, né? Explicando ali. É que E eu minimiza, né, Rafa? Tu claro, deixa de uma forma bem compacta, né? bem compacta. É. E aí eu falando com ele, aí eu fui ver ali nos e-books, ali no Kindle que eu uso, do e-book, aí eu fui ver os comentários. Aí os comentários do pessoal do direito, é interessante, sabe, essa visão. Assim, muito superficial. Não me agregou nada. Não me, sabe? Não conseguindo ver que o formato desse Canva, ou o recado que esse livro se presta a dar ao público, é justamente assim, ó, pessoal, eu vou mostrar para vocês o simples, de o que envolve dentro desse cenário aqui, desse Canvas, o que eu tenho que olhar, por exemplo, fazer um checklist, né? Falei disso, falei daquilo outro, então eu tenho 18 itens entre os sócios a analisar. Eu tenho 12 contratos principais. Eu tenho 3 principais ou mega aspectos tributários. De eu bater item por item, fazer um canvas, ou seja, fazer um checklist. Se eu percorrer todo esse canvas jurídico aqui, no final de uma estruturação de uma empresa, é muito improvável que eu tenha deixado passar algo. Então, eu vejo assim, esse livro que eu indico para todo mundo, principalmente o pessoal da administração e das ciências contábeis, ele é muito importante. Esse é o valor dele. O valor dele não é exatamente fazer um manual de 20 volumes sobre direito empresarial. Não é isso, né? Mas eu fico, às vezes, assim, e a gente que vive esse meio acadêmico, né? Eu fico, às vezes, pasmo, sabe? Com essa posição, com esses comentários do pessoal a respeito de um material que é super, vamos assim, que cumpre plenamente ao que se propõe, né? Porque não tem por que eu chegar cheio de juridiquês na administração, para ti ou para o pessoal que está na aula lá, porque não adianta eu querer teorizar sobre um contrato de mútuo conversível. Eu tenho que explicar o que é o contrato, quais são os riscos desse contrato, quais são as formas desse contrato e ponto. É isso. Né? Então, eu acho que é por aí e eu acho que é muito legal quando a gente faz isso, essa troca, né, de experiências. Assim, eu acho que era isso que eu queria falar desde da semana passada, quando eu comentei com a turma que eu ia te chamar para participar, que era para isso. Porque o que acontece? A gente tem aqui em 18 itens aqui na parte do entre os sócios, que são todos os itens que eu estou dizendo que são obrigatórios de conter num contrato social,
E que aí vem o pessoal, tu como consultor vem aqui e diz assim, não, tá, beleza, eu preciso ver isso, mas não basta. Porque se eu Uhum. verificar só aquilo, eu vou ter um contrato social devidamente registrado, eu vou ter uma sociedade personificada, ou seja, eu vou atribuir os efeitos que a lei diz para uma sociedade empresária, ou seja, eu vou gerar aquela separação patrimonial, separação de patrimônio, eu vou conferir personalidade jurídica a esse ser que é uma ficção, né? Que é um ser inanimado, que se não for por nós sócios, ele não vai andar, porque nós Uhum. pessoas é que andamos com uma sociedade, mas eu vou ter esses efeitos jurídicos que por vezes não podem me garantir. E aí, claro, o pessoal fica apavorado, né? É difícil empreender? Tem risco? Sim, né? Existe, com Tem. certeza. É risco. Mas o que eu faço? Eu sempre brinco, né? Eu sou empregado, né? Porque eu sou empregado de uma instituição de ensino. Beleza. Uhum. Eu tenho o meu risco como empregado? Tenho. Esse risco é limitado? Dá para se dizer que é mais limitado. Agora, o meu ganho também é limitado? Também. Né? É. O empreendedor, ou até o profissional liberal, né? Digamos assim, Sim, ele, em tese, não tem limite de ganho. E eu tenho que entender onde eu quero me meter. Né? exatamente. Todos são caminhos viáveis e possíveis, mas nós estamos falando de direito empresarial. Eu tenho que Uhum. entender qual é o meu risco empresarial. E não simplesmente eu, como advogado, como pessoal do direito, ser o chato e dizer que não pode. Não, não Sim. pode. Não, não. A gente vai dar jeito de poder, de uma forma ou outra. Exato. Ô, Rafa, complementando o que tu coloca, que eu acho que é fantástico, tem o José Galó, da Renner, Ah, né, genial. que é genial e ele tem uma fala dele que é simplifique a gestão. Uhum. Né? Então, quando olhando para o currículo da administração, quando a gente vê que a gente tem que conhecer várias ferramentas, e quando a gente vê um direito empresarial simplificando como uma ferramenta, simplificando uma das coisas que o administrador precisa entender e saber, é perfeito. Desculpa, simplificando no bom sentido, né? Não Exato, deixando simplório. exato. O simples não é simplório. O simples, é por isso que ele fala, simplifique a gestão. Faça simples pelo seguinte sentido, torne a gestão simples. Não que ela seja árdua, que ela dê trabalho, né? Trabalho, esforço, dedicação a gente vai ter, mas a gente tem que simplificar as coisas para que as pessoas possam entender e que elas possam fazer. Porque uma empresa, ela existe, ela funciona por causa das pessoas, né? Vamos Claro. pegar aí, adoro fazer a relação do valuation com o patrimônio da empresa, né? Hoje a gente tem empresas, impérios, que utilizam 20% da sua capacidade e não tem o que fazer, né? Porque o mercado se transformou, a gente tem histórico aqui de empresas calçadistas que têm pavilhões fechados, Sim. não tem pessoas trabalhando, então eu gosto de trazer esse aspecto aqui. Vamos simplificar a gestão de uma forma qualificada, né, como o Galó comenta, e isso a gente está trazendo aqui para vocês, discutindo de uma forma simples aí, que foi muito rico a discussão, né? Te agradecer aí pela brecha aí na sala de aula, porque adoro discutir isso, porque a gente aprende cada vez que a gente fala, né? É. No dia a dia, nas práticas que a gente tem, a gente vê esses casos. E tu discutir sobre isso e ver as possibilidades que a gente pode se utilizar, perfeito. Né? Eu tenho aqui o aspecto que eu ia te comentar também, aspecto tributário de uma empresa, né? Uhum. O quanto isso é importante para ela, né? A hora de tomar decisão e que muitas vezes o nosso contador lá ele diz, cara, ele de forma rápida ele acaba abrindo a empresa e não te orientando a tomada de decisão disso, né? Então, aqui tem todo um arcabouço jurídico aí que, cara, muito bacana a oportunidade. E quando tu precisar, eu tô aí, né? Me dá um toque e a gente faz um Para o bate-papo com pessoal a ver, né, turma aí. Wellington, como a gente transita e por que que a gente fala e assim. E eu gosto sempre de dar nas minhas aulas dica de leitura. E aí, já que tu Uhum, trouxe o Galó, só para não deixar. Olha aqui, ó. uhum, Tá uhum. vendo aí? Poder de ferramenta. Perfeito. Tá, apareceu aí? Para ti, para vocês? Apareceu, né? Apareceu, Ou seja, apareceu. onde é que tá isso aí?
Não é que eu peguei no Uhum. Google, tá? Tá no meu Kindle isso ali. Não terminei ainda. Tô com 60 e poucos por cento dessa leitura. Então, dica de leitura Uhum. aí, né? O livro Sim. do Caló, Poder do Encantamento. Muito legal esse livro. Muito legal. Eu vou trazer uma aí que eu acabei dias atrás. Até acabei um outro que é muito bom do Flávio Augusto, mas eu vou indicar Rebeldes Têm Asas, que é a história da reserva. É muito bacana esse livro. Eu indico Rebeldes aí Sem para vocês. Asas. Ele fala toda a história de um empreendedor que se profissionalizou, né? Porque ele recebeu aporte de investimentos, mas para receber isso ele teve que se profissionalizar. E Vai. ele fala muito nesse livro de ferramentas de gestão e a importância de colocar administradores dentro do negócio dele para ele conseguir continuar sendo o vendedor bom que ele é, né? Então é bem bacana, eu indico, eu sigo ele no Instagram também, tem Uhum. muito material, muita live boa aí também com esse período que a gente está vivendo, que vocês possam estar aproveitando, né? Mas é uma baita indicação de leitura aí para a galera. Ah, vou botar aqui já, ó. Já na Amazon. O problema da Amazon e do Kindle é que o que eu tenho gasto muito mais, que eu acabo comprando, sabe? Mas é Uhum. que, poxa, tu imagina assim, né? R$ 35 com 91 centavos. Sabe? O que, Sim, que eu vejo assim, ó, eu sempre digo, quem fala muito nisso é o Primo Rico lá, o Thiago Nigro, né? Quando eles indicam sim. leituras. Poxa, R$ 35 num livro que pode mudar a Ah, tua vida é muito barato, né? ah, É muito barato. eu vou, Então leiam, eu pessoal. vou te mandar o link da Amazon aí, mano. Vou mandar no bate-papo aí. Tem o link da Amazon, vocês conseguem. Tá Deixa bom, eu daí eu compartilho com o aqui, pessoal ali no compartilhar. nosso grupo, tá? Bate-papo. Mas beleza Manda. pura então, Wellington. Pô, te agradecer, cara, foi show de bola. Eu acho que o pessoal vai Ok. gostar também. Eu vou subir aqui no YouTube, o pessoal que não pôde assistir ao vivo, eu vou fazer Uhum, depois disponibilizo o material e aí te mando o link uhum. também. Ah, Tá, perfeito. Cara, é isso aí, show de bola. A gente tem que unir esses esforços aí, porque a gente está num mundo que tem tanta coisa, uma enxurrada de informação. E eu acho que o nosso papel também é fazer curadoria de conteúdo, né? A gente, Exato. a gente tem que fazer as coisas terem sentido. E ter Uhum, sentido é poder compartilhar o conhecimento bom, bater um papo legal, né? uhum. Show de bola. Tá? Então, Perfeito, não. vou te Obrigado, hein? agradecer. Brigadão aí pelo teu tempo e assim que possível ou necessário, a gente te chama. Tu quer deixar o Tá. contato pro pessoal aí, quiser te seguir? Vou deixar meu telefone, deixar aí, caso o pessoal, e-mail também, né? Eu vou Uhum. colocar no bate-papo aqui meu e-mail, o Instagram da minha empresa, né, de consultoria. Agradecer aí pela oportunidade e vou deixar meu telefone caso vocês tenham alguma necessidade, eu estou à disposição. Show de bola. Tá, meu? E muito obrigado pela oportunidade aí. É isso. Valeu, eu que te agradeço. Obrigadão, Tá? então. Vamos encerrar por aqui. Valeu. Já a gente cumpriu até além do previsto aqui. Sim. Agora é a hora Perfeito. do intervalo, né? A gente está Ah, nessa batida show. diferente, mas agora é a Sim. hora do intervalo. Então tá. Tá Valeu, bem? meu. Um Obrigadão. abração. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.